A paz de Jesus, meu nome é Adriana Barros, sou da comunidade católica Espaço Vida e seja bem-vindo a Espaço Vida Mulher. E hoje, dando continuidade à série As Mulheres da Bíblia, nós falaremos sobre Ruth. Ruth que tem o significado do seu nome como amiga e nós veremos o porquê. Ruth era moabita, casada com Mahlon, que era filho de Elimeleque com Noemi. Elimeleque e Noemi, eles saíram de suas terras, fugindo da fome, e chegaram até a terra de Moabe. Chegando na terra de Moabe, Elimeleque falece, deixando Noemi com seus 2 filhos. Esses se casam, cada um com uma mulher moabita, uma Ruth e a outra Orfa. Só que 10 anos depois, eles morrem, deixando as 3 mulheres sozinhas. Noemi, vendo a situação que estava, que não tinha como sustentar as suas noras, pede para que elas voltem para suas famílias, para suas casas. Orfa, mesmo no meio de choro, dá um beijo na sua sogra e volta para a casa dos seus pais. Ruth não. Ruth, continua com Noemi e lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 seguinte, ela responde o seguinte para Noemi: Não insistas comigo, respondeu Ruth, para que eu te deixe e me vá longe de ti. Aonde fores, eu irei. Aonde habitares, eu habitarei. O teu povo é meu povo, e o teu Deus, meu Deus. Na terra em que morreres, quero também eu morrer e aí ser sepultada. O Senhor trate-me com todo rigor, se outra coisa a não ser a morte me separar de ti. Ante tal resolução, Noemi não insistiu mais. Imagine, minhas irmãs, uma moça que poderia ter casado novamente, ter permanecido em sua casa, permanecido na sua cultura, permanecido no lugar em que nasceu, e resolve ir embora com a sua sogra para uma terra que ela não conhecia. Só que Ruth, ela não deixou Noemi em sua dor. Ao contrário, ela lhe fez companhia. Imagine Noemi, uma mãe que tinha perdido 2 filhos e também o seu marido. Não tinha mais ninguém por ela. E Ruth se fez presente, se fez fiel a ela, se fez fiel ao seu amor. E ela vai para a terra de Noemi. Chegando lá, Ruth pede para Noemi deixar que vá para o campo. Existia uma lei, minhas irmãs, que no momento, no tempo de colheita, pedia-se que os donos dos campos deixassem que os pobres, viúvas, estrangeiros, mais necessitados, fossem atrás daqueles que estavam colhendo os frutos, atrás dos ceifadores. E o que ficava para trás, esses pegavam e levaram para si. Alguns donos até mesmo deixavam de propósito alguns frutos, algumas sementes para trás, para que esses pudessem pegar em forma de caridade. E Ruth, com a permissão de Noemi, vai a um campo e ela não sabe de quem que é, pois ela não conhece ninguém naquele lugar. E chegando lá, ela pede permissão, não precisava, porque era uma lei, e ela pede, as pessoas deixam ela entrar e ela começa a trabalhar. E todo mundo percebe a dedicação daquela moça, o zelo, o modo dela trabalhar, esforçada. E chega o dono do campo, e o dono do campo é Boaz. E Boaz pergunta para o seu servo, quem é aquela moça? Ele explica toda a história dela para Boaz. E Boaz, no momento que ela para comer, ele chega para conversar com ela e fala para ela, olha, venha para este campo, permanece neste campo, fique junto com as minhas servas. E ele vai até os servos dele e fala para eles para não mexerem com ela e também para deixar de propósito algumas espigas para que ela possa recolher. Então, quando ela se chega diante da sua sogra, ela está com os braços cheios de frutos, E conta para Noemi o que aconteceu naquele dia. Quando Noemi ouve o nome do dono do campo, que é Boaz, ela fala para Ruth
Ele é um parente próximo meu. Aí, nesse momento, Noemi dá as instruções para que Ruth fale com Boaz e peça para ele assumi-la como esposa. E é isso que ela faz, né? No tempo de limpar, né, de passar os grãos na peneira, ele está lá e ela vai e ela consegue falar com Boaz e fala nessa questão, né, de ser um parente, porque existia uma lei também, que quando o falecido deixasse, né, as propriedades, deixasse uma viúva, o parente mais próximo podia assumir a viúva e também as suas propriedades. E assim dando, né, uma herança, né, para aquele falecido. E Boaz diz para Ruth que sim, que ele faria isso, mas que existe um parente mais próximo do que ele, a Noemi. E ele chega no outro dia e fala com esse parente, né, diante dos anciãos da cidade, e ele fala nessa questão de Noemi, e o parente até fica interessado por causa das propriedades, e só que Boaz fala que ele deixou uma viúva, e esse parente fala que não teria como assumir, né, a viúva, pois ia atrapalhar os seus negócios, tudo. Então ele cede o lugar para Boaz. E Boaz, como prometido, assume Ruth como esposa. Casa-se com Ruth e Deus abençoa nessa união, dando um filho para eles, que é o Obed. Obed, nada mais, nada menos, é o vô de Davi, da onde veio, né, Jesus. E quando nós vamos lá ler em 1 Mateus as histórias, né, de todo o povo, né, as gerações, os nomes de cada um, lá está o nome de Ruth. Sim, o nome de Ruth está lá presente. A importância, né, dessa mulher na história do povo de Deus, na nossa história. Uma mulher que se abriu totalmente à ação de Deus. Uma mulher que não se limitou na sua dor. Que mesmo sofrendo a perda do seu marido, ela olhou para sua sogra, a mãe do seu marido, e a amou como mãe. E Noemi a chamava como filha. E ela cuidou de Noemi como uma filha cuida de uma mãe. E outra coisa, ela se abrindo à vontade de Deus, se abrindo a esse zelo, a essa fidelidade a Noemi, ela foi muito abençoada. E sendo abençoada, ela abençoou também a vida de Noemi, pois com o nascimento de Obed, Noemi ela renasceu. Uma mulher que se sentia amarga de tanto sofrimento, veio realmente reviver, né, ter uma nova esperança. Que nós, irmãs, possamos ser essa amiga nos momentos, em todos os momentos, nos bons, nos ruins, que nós possamos estar presente na vida uma das outras, perceber, né, a necessidade, né, das outras, dos outros, né, nesses que estão, né, que fazem parte da nossa vida. Às vezes, o que precisamos é só de um abraço, às vezes não é nem de uma palavra, é só de uma companhia, é a presença aí do lado, né, como Ruth fez com relação a Noemi. Então, que Deus possa vir nos abençoando nessa graça, essa graça de sermos fiéis, de sermos amigas, mas também sermos amigas de Deus, minhas irmãs. Sermos amigas daquele que nos ama, aquele que acompanha-nos, aquele que nos protege. Sermos amigas desse Deus que nos ensina a como ser verdadeiras amigas, a como viver essa fidelidade. Fidelidade que nada e ninguém separa, somente a morte, como Ruth falou para Noemi. E sim, somos capazes de ver essa idade? Sim, porque o Espírito Santo está sobre nós, está em nossos corações, está em nossa vida. E que nós possamos sermos conduzidas por esse Espírito Santo e sermos essas verdadeiras amigas na vida dos nossos irmãos, dos nossos maridos, dos nossos filhos, das nossas amigas, da nossa família e da onde nós participamos, das nossas comunidades, da nossa igreja. Que Nossa Senhora, essa mãe de ternura que nos abraça, que nos acolhe, que nos protege,
nos abençoe e nos guarde.